Olá pessoal, meu nome é William e hoje estamos dando continuidade na série de videoaulas sobre PDO com PHP. Essa é a videoaula número 7 e hoje eu vou falar para vocês, vou estar demonstrando como executar procedures e functions com PDO, sendo que essas procedures e essas functions estão armazenadas no nosso banco de dados, ou seja, no MySQL, no SQL Server. São as famosas storage procedures, que ficam lá armazenadas para nós. Certo? Bom, vamos abrir aqui o nosso banco que está sendo utilizado desde a primeira vídeo, DB PDO. Eu criei aqui uma procedure e uma function. Essa aqui é a procedure, tá? SP lista pessoa, recebe um parâmetro, nome do tipo varchar. Se esse parâmetro for nulo ou vir vazio, ele retorna todos os registros. Se não, ele faz um filtro, com a cláusula where e traz só os registros que atendem ao nome. Basicamente é uma procedure que retorna registros, tá certo? Se eu fosse executá-la direto no MySQL, eu faria assim: db_pdo chamada. Como o MySQL não aceita parâmetros com valor default, então eu tenho que passar, se não for passar nenhum valor, tem que passar vazio. Isso vai me trazer todos os registros, tá? Podem notar todos os registros. Deixa eu limpar isso daqui. Agora, se eu quiser que traga somente com um determinado nome, eu passo um valor aqui no parâmetro. Tá lá, trouxe meu nome. Então é uma procedure bem simplesinha, tá pessoal? Como que a gente executa isso com PDO? Aqui o nosso código. Então eu vou montar uma string contendo a instrução de chamada, tá? Então eu vou lá e pego a instrução de chamada. Nem precisa do ponto e vírgula aqui, tá? Jogo a instrução de chamada aqui. E como para a primeira chamada eu não vou passar nenhum valor, vou trazer todos os registros, tá? Então eu passo somente o vazio ali. No restante, é como a gente vem fazendo nas aulas. Eu uso a conexão com o método prepare para me retornar um objeto prepare statement, PDO statement, certo? Como parâmetro eu passo a instrução de chamada. Aqui eu não vou passar parametrização para ele, então eu já mando executar, Não tem parâmetro nenhum para me passar ali. Captura os dados, Muito idêntico como a gente fez na consulta, certo? Fetch all, porque eu quero que retorne todos os registros. Não vou passar um fetch style ali, não precisa. Vou fazer um for each, um for each aqui para percorrer essa rede com resultados da consulta. E vou dar um eco apenas em um campo, tá? Ali está retornando todos, mas eu vou dar um eco apenas no campo nome. Concateno uma quebra de linha aqui, para não ficar tudo junto. Então, atribuo a chamada da função uma variável, preparo o PDO statement, executo, capturo os dados e aqui eu estou listando os dados, certo? Vê que não tem segredo, pessoal, mesma coisa de uma consulta, tá? Vou executar lá, tá lá, está trazendo só o nome porque eu mandei listar só o nome, tá? Então esse é o retorno da minha procedure quando está sem parâmetro. Agora eu quero passar um parâmetro, certo? Como sempre, utilizamos ali um pontinho de interrogação. Vou chamar o parâmetro de nome. William. Única diferença, aqui a gente passa agora um bind value, certo? Quantos parâmetros eu tenho? Qual é a ordem do parâmetro? Só tem um parâmetro. Qual é o valor do parâmetro? O nome. Ou seja, estou mandando filtrar por William. E passei o parâmetro. Não mudo mais nada, pessoal. A listagem continua a mesma. Executo, está lá. Ó. Parametrizado. Trouxe o William. Ah, mas eu quero fazer nomeado. Ué, não tem problema. Usa um parâmetro aqui, nome, então. E aqui só passa o nome do parâmetro. Lembrando que o nome pode ser qualquer um. Ó. Continua funcionando, tá? Então, parametrizada ou não parametrizada, a chamada da procedure está ok. Bom, agora eu vou
para outra parte da videoaula, que é a nossa function. Essa function ela é bem simplesinha também, tá? Retorna a linha, ela recebe dois parâmetros, o nome e o sexo, e retorna um varchar de 100. O que eu faço com esse retorno? Eu pego os parâmetros e concateno com umas strings. Basicamente eu retorno uma frase, o nome da pessoa é, parâmetro nome, do sexo, parâmetro sexo, e retorno essa string como retorno da minha function. Se eu chamasse ela direto no MySQL, como que eu faria? Era só chamar select, o nome da função. É legal dar um alias para ela, né? Vou dar um nome de linha ou retorno. Esse alias funciona como se fosse uma coluna, né? Fica nomeada a coluna. Primeiro parâmetro não é o nome, então eu passo o nome. Segundo parâmetro é o sexo. Masculino. Pronto, pessoal. Chamei a função, passei os parâmetros e dei um nome, um alias para o retorno lá. O nome da coluna é retorno. Está aqui o retorno da minha função retorna linha. Beleza? Bom, vou copiar isso aqui e agora nós vamos executá-la aqui, ó. Basicamente eu jogo aqui dentro e aqui ficam os nossos parâmetros, né, pessoal? Como sempre, vamos trabalhar parametrizado, né? De forma segura. Primeiro parâmetro é o nome, segundo é o sexo, certo? Então aqui, ó, só vou passar, ó, passando ponto de interrogação. Bom, o que eu tenho então? Montei minha instrução, né, de chamada, as variáveis com os parâmetros, mandei preparar a instrução, estou preenchendo o parâmetro 1, parâmetro 2, na ordem que está listado aqui, nome e sexo, executei, e aqui vem uma diferença. A nossa function retorna apenas uma linha, certo? Então vamos pegar essa linha daquela maneira que nós vimos na consulta, quando a gente precisa retornar, né, trabalhar com apenas uma linha de retorno, que é utilizando fetch em vez de fetch all, certo? Aqui é igual, tá, pessoal? É atribuição. Então, ó, eu falo que eu quero pegar apenas a próxima linha. No caso, a próxima linha é a única, né? É a primeira. E aqui eu dou um echo nessa linha. Lembre-se, quando eu não passo o fetch style, ele vem indexado com o número ou o nome da coluna. Qual é o nome da nossa coluna? Retorno. Por isso que é legal você colocar um alias para o retorno, né, da função. Então já sei qual é o nome da minha coluna. Se eu executar, tá lá, ó. O nome da pessoa é o William, do sexo masculino, certo? Se fosse nomeado os parâmetros, funcionaria da mesma maneira, pessoal, tá? Era só passar os nomes aqui. Como eu sei que a minha função sempre retorna uma linha, então eu chamo fetch e aqui eu dou um echo, certo? Então com isso aqui a gente encerra essa videoaula sobre como executar procedures e functions com PDO. Beleza, pessoal? Até a próxima.